Muito boa noite, dentistas! É dia de assunto sobre temas cirúrgicos e hoje eu vou falar sobre um assunto, sobre um tema bem polêmico. Ultimamente eu ando selecionando alguns temas mais polêmicos aqui para conversar e hoje eu quero falar sobre um assunto que é extremamente importante para a qualidade das suas cirurgias. Não pense que isso daqui, pelo nome da live, isso aqui vai ser sensacionalismo ou papo de coach. O que eu quero conversar com vocês hoje é algo que vai virar uma chave, porque não adianta, eu falo muito isso, não adianta só a gente aprimorar e desenvolver a técnica aqui, ó, nas mãozinhas. A gente tem que desenvolver mentalidade cirúrgica. E na mentalidade do bom cirurgião, existe medo. Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre o porquê que eu quero, sim, eu quero, dentista, que você tenha medo da exodontia. Mas o medo bom, não o medo que te trava. E a gente vai passar por 5 pontos aqui nessa live. 5 pontos que você deve aprimorar, que você precisa executar na sua exodontia, no seu planejamento, na sua técnica. A gente vai falar de técnica também, porque eu sei que vocês gostam, mas eu vou bater muito nessa tecla de como você se preparar com a mentalidade cirúrgica, tá bom? Boa noite, Diogo, doutora Paula, Gabriela, Matheus. Boa noite, Valéria, Carlos, meu aluno querido, maravilhoso, do Maranhão, Celeste de Juazeiro, Bahia. Boa noite, pessoal. Só que eu tô falando porque são os alunos que eu já conheço, hein, que eu já tenho intimidade. E pros alunos que estão aqui, ó, amanhã, 7h30 da noite, temos a nossa primeira aula do Siso Pro. Eu tô tão animada, eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu. Em breve nos grupos do curso vocês vão receber o link fechadinho da nossa aula do Zoom, tá? Cara, eu tô muito animada pra começar esse curso, vocês não têm ideia, eu tô pulando, saltitando de alegria, tô com a energia lá em cima. A aula de amanhã vai ser um espetáculo, vai ser dobradinha de aula. Eu não darei aula sozinha, tá? O Dr. Rodrigo Torres, radiologista, vai destrinchar exame de imagem pra gente. Então eu entro falando sobre tudo que vocês precisam avaliar em relação a exame clínico e anatomia em relação a terceiros molares. E aí o Rodrigo vem e pum! Senta a mão nos exames de imagem. Vai falar de radiografia panorâmica e de tomografia. Tudo voltado para siso. Gente, ó, chuchu, vai estar muito, muito bom. Éder, boa noite. Boa noite, pessoal. Concurso odontologia, não sei. Boa noite, dentista. Como você chama? Que seu Insta tá como concurso. Se apresente para nós. Henrique, boa noite. Seguinte, pessoal, por que eu resolvi falar de medo cirúrgico na nossa aula de hoje, na nossa live de hoje, né? Porque é normal ter medo de cirurgia. Dentro da nossa sala, dentro do nosso consultório odontológico, existe um medo que a gente não pode tratar ele é um elefante rosa dentro da sala. E se você ignorar esse medo, vai dar ruim. Então você precisa identificar esse medo cirúrgico e fazer as pazes com ele, e entender os passos que você precisa fazer, desde ali do seu pré até o seu transoperatório, durante o seu procedimento cirúrgico, para você driblar essas questões, tá? Dr. Gabriel Teles, seja bem-vindo. Cássia, Débora, boa noite, dentistas. É um prazer ter todos vocês aqui comigo nessa terça. Então é o seguinte, o que eu mais recebo por direct, por
caixinha de perguntas, no meu WhatsApp dos meus alunos, são aquelas dúvidas gerais, aqueles medos gerais. Bianca, eu tenho medo de fraturar a raiz. Bianca, eu tenho medo da anestesia não pegar. Bianca, e se o meu paciente passa mal? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô olhando aqui do lado que eu tô com a minha colinha, porque eu separei item por item. Eu gosto de fazer isso pra não perder nenhum ponto. Muriel, boa noite, Muriel. Ai, coisa mais maravilhosa, melhor sempre. Que isso? Pare de bobeira, não vamos inflar o ego da dentista aqui, não vamos inflar o ego dessa buca, porque senão eu começo a falar e eu não paro mais, hein? Aí vocês vão ver só. Seguinte, manda quem tá aqui comigo, manda aqui qual que é o seu maior medo numa exodontia? É medo do paciente ter uma reação alérgica à anestesia? É o medo de você fazer a técnica anestésica que você aprendeu e mesmo assim, a hora de luxar o dente, a hora de fazer a manipulação dos tecidos, o paciente falar que tá sentindo dor? É medo de fazer um movimento inadvertido e acabar fraturando o ápice radicular? Me conta aqui qual que é o maior medo que você sente que te trava na hora da exodontia. E aqui, pessoal, eu não vou ficar batendo, é só medo de siso. Não, porque inclusive um dos passos que eu vou falar aqui pra vocês envolve exodontias convencionais. Nunca exodontia simples, hein? Quem tá aqui comigo, quem já me conhece, sabe que não existe exodontia simples. Temos as exodontias unitárias, exodontias múltiplas. E aí, vou até falar aqui pra vocês em relação... existe na literatura uma classificação do grau de complexidade e a partir desse grau de complexidade existe um grau de maior probabilidade para a gente ter algum tipo de intercorrência no procedimento cirúrgico. E, obviamente, começamos com a cirurgia de terceiros molares, temos as cirurgias de exodontias múltiplas e, por fim, temos as exodontias unitárias. Então, de fato, esse medo paira sobre a cirurgia do siso, porque a cirurgia do terceiro molar é, pela literatura, a cirurgia mais complexa que a gente tem para fazer. Em especial, quando esses elementos estão inclusos. Mesmo eles não estando inclusos, é região de difícil acesso, tem proximidade com estruturas nobres, aqui que a Celeste falou. Maior medo é romper o nervo mandibular durante a cirurgia do siso. Eu tremo. Celeste, você vai ver amanhã na aula vou te dar uma palhinha já. Amanhã na aula do Siso Pro, eu vou te explicar sobre lesões ao nervo mandibular. E fique tranquila, porque romper de vez mesmo o nervo alveolar inferior durante uma cirurgia de terceiro molar, basicamente só vai acontecer se você fraturar a mandíbula. O nervo, o alveolar inferior, apesar dele ser uma estrutura extremamente nobre, dele ser uma estrutura extremamente delicada, o nervo é resistente, ele tem uma certa resistência. Então, no momento da nossa luxação, por mais que a gente gere uma parestesia pós-operatório por conta de íntimo contato de siso com o nervo, por mais que durante a luxação a gente cause alguma injúria a esse nervo, raramente, eu não vou falar nunca, porque nunca e sempre são duas palavras muito equivocadas, então raramente essa injúria vai ser injúria de rompimento, tá? Normalmente é uma injúria do tipo neuropraxia, que eu vou explicar certinho lá na aula pra vocês. Mas rompimento total seria só se você passasse uma broca transeccionando o nervo, e isso o paciente na nossa cadeira, ele gritaria de dor. Então é basicamente impossível a gente romper durante o ato da exodontia do siso, tá? Boa noite, Cris, Giovana, Rodrigues Caxias, Ana Beatriz, Doutor Iago, Lucas, Paula, Ju. Boa noite, pessoal. Sintam-se à vontade. Estamos falando aqui sobre como você vencer os medos da exodontia e como você abraçar os medos bons. Presta atenção.
Por que eu quero que vocês tenham o medo bom? Por que eu quero que vocês sejam acompanhados durante a trajetória de vocês, a trajetória cirúrgica de vocês pelo medo bom? O medo, ele nos faz sermos extra cautelosos. Um dentista sem medo, eu falo que nada mais é do que um ignorante corajoso. Ah, mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. Eu gosto muito de falar com... Já falei aqui em live antes, eu gosto de colocar sempre esse gráfico em aulas também. Existe um gráfico a curva de Dunning-Kruger, que fala que é o seguinte: quanto menos você sabe, mais corajoso. Ele tem, é um gráfico então que tem duas, devia até ter selecionado essa imagem para mostrar para vocês. É um gráfico que tem as duas vertentes, né? Então, embaixo ele tem conhecimento, em cima ele tem conhecimento, embaixo ele tem coragem. Então assim, quanto menos conhecimento a gente tem, mais coragem a gente tem. Se você não sabe que pode causar uma hemorragia, se você não sabe que pode causar uma parestesia para o paciente, se você não sabe que a mandíbula pode fraturar durante a cirurgia terceiro molar, você vai desenfreado mesmo. Bianca, mas você tá querendo dizer então que você tem medo de fazer cirurgia? Eu seria louca se eu não tivesse. Eu tenho medo de assumir casos complexos? Não, eu não tenho. Eu bato no peito e eu falo, pode mandar que eu dou conta de fazer. Por quê? Se for um caso extremamente complexo, eu tenho acesso ao hospital. Porque se eu tiver alguma intercorrência, eu sei como agir no transoperatório. O que eu vejo muito, o que eu via... Seguinte, pessoal, hora da historinha. Quando eu era um pequeno gafanhoto, que eu falo que a gente, quanto menos a gente conhece, mais coragem a gente tem. E essa coragem, às vezes, ela acaba ficando um pouquinho de arrogância também. Eu vou falar pra vocês, e quem me conhece de 14, 13 anos atrás, vai entender o que eu tô falando, porque eu era exatamente assim. Quando eu finalizei a minha graduação, eu fui pro aprimoramento profissional em cirurgia oral menor. Era um programa do governo muito legal que existia lá dentro da Unesp, que se chamava Fundap. A gente chamava de vaga estágio, mas ele era como se fosse uma pós. Eu fiquei 2 anos acompanhando o serviço da bucomaxilo, auxiliando as cirurgias, eu prestei uma prova, eu passei, eu tinha a bolsa do governo. Eu falo que era um programa espetacular, mas esse programa já se encerrou, se eu não me engano, já tem uns 5 anos que ele não existe mais, infelizmente, por conta do governo do estado, mas tudo bem, não vem ao caso. Quando eu era essa estagiária, eu sabia pouco, mas eu amava cirurgia e eu tinha uma vontade de fazer absurda. E eu tinha muito menos medo. E aí, quando às vezes a gente era chamado para ajudar na graduação ou para ajudar em outro departamento, e aí assim, eu chegava lá, eu via a situação e a dentista falava assim: eu não sei mais o que fazer. E eu falava: nossa, você não montou nenhuma alta rotação, você nem fez uma osteotomia. Eu ficava brava, ao invés de eu entender a situação e de eu ajudar o dentista que estava do meu lado. Então assim, a minha curva de conhecimento na época era baixíssima. Hoje eu olho para aquela Bianca lá de trás, eu falo: nossa, eu tinha uma arrogância absurda. E naquela época eu falava de um jeito pejorativo o seguinte: se você não tem capacidade de terminar uma cirurgia, não comece a fazer. Porque eu tinha muita arrogância, eu tinha muita coragem e eu tinha pouco conhecimento dentro de mim. Hoje eu tenho... Vou falar que às vezes eu solto uns comentários assim, tipo... Cara, eu tenho embasamento muito bom. Não só teórico, mas eu tenho embasamento prático. Eu já passei por muita coisa, eu já tive muita intercorrência. Infelizmente, eu já dei a cara pra bater. Hoje eu aprendi tanto que Deus me deu a permissão de poder compartilhar o que eu sei. Então hoje eu tenho um grau de conhecimento
absurdamente maior do que eu tinha lá atrás. E o meu grau de arrogância, vou te falar que assim, eu calcei a sandália da humildade permanentemente. E a minha coragem, ela não diminuiu. Mas eu vou muito mais cautelosa. Eu não vou assim, eu sou boa, eu sei fazer e tá tudo certo. Eu vou, não. Eu sei fazer, eu consigo finalizar, mas eu tenho que tomar cuidado. Porque pode acontecer isso, isso e aquilo. Então, o medo pro cirurgião nos faz sermos muito cautelosos. E eu falo que o cirurgião sem medo, ele é um perigo para o paciente. Doutora Bruna, Larissa, Cindy, Deba. Oi, Debinha, tudo bem? Minha aluna maravilhosa. Boa noite. Diogo, oi, eu sou um paciente que tinha medo de dentista. Diogo, me conta aqui sua experiência. Por que você tinha medo de dentista? Me conta, foi alguma experiência que você teve? A gente tem muito paciente que tem medo de cirurgia por conta de alguma experiência que teve, seja na infância, na adolescência, traumática, né? Lá atrás, é muito comum isso. Então, acontece que existe o medo que te traz insegurança e esse medo eu quero que você perca. Como que a gente perde esse medo? 5 passinhos, 5 itens que vocês precisam memorizar e que a gente vai entrar nesses erros agora, tá? O primeiro erro para você se libertar do medo que te traz insegurança e que vai te travar na sua evolução como profissional, que vai te travar no seu passo a passo cirúrgico. Comecei querendo me especializar em endo e agora seguindo você tô mudando pra cirurgia. Ai, gente, que delícia! Tô amando muito, faço muita cirurgia de trabalho. Ai, Cindy, me manda um direct, vamos bater um papo. Que delícia! Me conta, eu quero, já quero ser amiga. Eu sou dessas, entendeu? Eu sou tipo um labrador. Me mandou uma mensagem, me fez um carinho na barriga, eu já falo, ai, vamos ser amiga, por favor. Doutora, tenho 6 anos de formada e comecei a fazer mais exos de sisos há pouco tempo porque abri minha clínica própria. Tem que perder o medo. Paula, bora! Minha missão é ajudar dentistas como você, né? A gente precisa de segurança. E o que acontece? Aqui vou falar sobre uma trajetória que vocês podem percorrer. O primeiro dos passos pra gente perder o medo que traz insegurança, e não o medo que é bom, que o medo que faz a gente ser cauteloso, é subestimar, não evitar os casos simples. Quando eu comecei, todo mundo só olhava pro siso. Ai, que delícia, a mãozinha coça para fazer um terceiro molar. Agora, aquele dente com doença periodontal, a gente chamava no estágio de petelectomia. Ah, dá um peteleco que o dente sai. Só que ninguém para pra pensar que aquela senhorinha portadora do dente da petelectomia, ela tem doença periodontal, ela tem uma gengiva que só de você olhar ela sangra. Ela é diabética descompensada, ela é hipertensa, ela toma uma cacetada de remédio. Então essa paciente que em teoria tinha uma exo simples para fazer, pronto, o caso já ficou complexo. Já tem que ser estudado, já tem que ser feito com muita cautela. Eu já tenho que esperar que a minha bomba a vácuo vai trabalhar muito. Porque um dente com mobilidade com doença periodontal, eu não sei aqui se alguém já teve essa experiência, mas eu já extraí muito dente que foi só aquela encostadinha com o fórceps e a hora que você vai regularizar aquela margem gengival, regularizar aquela borda gengival, curetar esse alvéolo, aquilo sangra. É um fluxo, não é um fluxo de hemorragia, tá? Mas é um fluxo contínuo e constante. É um fluxo muito intenso. Diogo, paciente que tinha medo de dentista, me conta qual foi a experiência que você teve que te deu medo, Diogo? Então, gente, essa questão, um dos primeiros pontos para vocês perderem o medo que te segura, que te trava e que te dá insegurança
fugir dos casos fáceis, ou então subestimar os casos fáceis, achando que não vale a pena, não vai me levar a nada. Escuta aqui. Você vai se tornar uma excelente cirurgiã começando. Você não precisa começar disso que eu tô falando, tá? Mas uma excelente cirurgia para você fazer, para você dominar, é um pré-molar com indicação ortodôntica. É um incisivo, um canino com doença periodontal. Nunca subestime o poder que uma exodontia tem de te ensinar alguma coisa, seja em relação à técnica. Ah, mas é porque tá com mobilidade, vai ser fácil. Não, não é assim. Vou contar, inclusive, outra coisa aqui pra vocês. Boa noite, doutora Amanda, doutora Natália. Ai, Natália, te mandei mensagem no WhatsApp, hein? Depois você me responde lá. Doutor João Rodrigues. Cindy, ainda corro de siso, semi-inclusos também. Ah, eu tenho remédio pra essa sua corrida, viu, Cindy? Fica aqui que eu já vou falar mais tarde, inclusive. Quando eu comecei, não, vou até falar de uma coisa que aconteceu há pouco tempo atrás. Como eu contei para alguns de vocês, quem já participou de algum curso online gratuito meu, já deve ter me ouvido falar que eu sou filha de dentista. E a gente teve... Vocês podem imaginar que quando eu encontro com o meu pai é dentista, né? Ele é ortodontista. Quando eu encontro com ele, meu pai tem quase 40 anos de odontologia nas costas. E a gente discute muito caso ainda. Eu adoro pedir a opinião dele em relação a tracionamento, a espaço para o implante. É muito gostoso, porque ele tem uma maturidade odontológica de um profissional de 40 anos de estrada, né? De 40 anos de mocho. E é muito difícil encontrar alguém que eu admiro demais ele, não preciso nem falar, né? Mas a gente entrou no consenso de que, assim, uma vez ele virou pra mim, faz pouco tempo, foi esse ano, ele falou: filha, acho que você deveria cobrar mais barato pelos seus sisos. Acho que você deveria cobrar menos. Achei que você tá cobrando caro. Só que assim, a cidade do meu pai, a cidade onde eu tenho consultório junto com ele, tem 20 mil habitantes, é uma cidade pequenininha. E aí acho que ele, depois que você vai pra São Paulo, o custo de vida é muito diferente. Então, o patamar das clínicas é diferente, é tudo diferente. Então, realmente tem um gap ali bem grande em relação a valores. Aí ele falou: você faz a cirurgia, foi fácil o siso, por que você cobrou tudo isso? Aí a minha resposta foi: pai, hoje é fácil. E não é que é fácil porque eu tenho técnica, é fácil porque eu segui técnica, é fácil porque eu estou há 10 anos fazendo siso, é fácil porque eu me dediquei 5 anos exclusivamente a minha especialização, né, a minha residência. Eu fiz 2 anos de aprimoramento em cirurgia oral menor e depois mais 3 anos de residência em bucomaxilo. Ficou fácil com o tempo. Mas quando eu era o pequeno gafanhoto ali na graduação, no meu primeiro ano de formada, eu suava tanga para tirar um terceiro molar. E não era suar porque eu fazia força, não, eu ficava nervosa, eu ficava ansiosa. Eu realmente suava, de terminar a cirurgia suada, tá? Como se eu tivesse corrido uma meia maratona. Porque eu ficava muito ansiosa. Corria tudo bem? Corria tudo bem. Porque eu sempre tive um medinho bom ali me acompanhando. Mas lá atrás eu comecei não subestimando as cirurgias pequenas. Então, o segredo, na bucomaxilo a gente fala assim: o bucomaxilo que só faz cirurgia ortognática não é um bucomaxilo completo. Olha que loucura. O bucomaxilo que faz trauma faz tudo, certo? Então, o bucomaxilo que sabe fazer o trauma, que é a base da buco, ele faz qualquer cirurgia. E aqui eu vou falar pra você, dentista, você que quer fazer cirurgia, que gosta de fazer cirurgia, se você só fizer siso,
às vezes você não consegue resolver qualquer tipo de exodontia. Olha que loucura. Mas se você fizer o básico bem feito, se você tiver técnica, a técnica da incisão, a técnica do descolamento, entender que você pode e deve fazer osteotomia para um elemento erupcionado, como fazer uma canaleta, como fazer uma odontosecção num dente uniradicular, você faz siso, tá? Quem foca só no terceiro molar, às vezes não consegue extrair canino. Agora, pega um dentista que, aqui ó, tá batendo ali, às vezes até no SUS, extraindo canino, premolar com canal tratado, molar inferior com lesão, sem pega para fórceps, dá um siso pra esse cara fazer. Ele extrai. Eu te garanto que ele extrai. Então, outra coisa que eu quero falar com vocês, outro ponto pra gente fugir aqui, pra gente se livrar do medo, que é insegurança, pular etapas básicas. Então eu falei que não subestimar exodontias convencionais, as exodontias unitárias, exos múltiplas, porque elas são a base da cirurgia, o arroz com feijão da cirurgia. Não sei como que chama na região de vocês, mas na minha região chama mistura. A carne é mistura. Não adianta você ir pra mistura, que é o siso, sem ter botado arroz, feijão com a farofa no prato. Certo? Mistura não é nada sozinho. O que sustenta a gente como profissional é a técnica. É a técnica que é aplicada em qualquer cirurgia. Por isso que o segundo passo é você não pular etapas básicas. Eu vejo muitos colegas também que falam assim pra mim: ai, eu faço exodontia dos 4 terceiros molares com 4 tubetes de anestésico. Parabéns. Eu não faço. Eu não fico desesperada querendo contar vantagem que eu uso poucos tubetes de anestesia. Eu não tô preocupada com se eu tô economizando anestésico. Eu tô preocupada se meu paciente tá confortável. Se eu fizer uma anestesia, se eu conseguir extrair 4 sisos com 4 tubetes de anestésico e o meu paciente tiver conforto no meu transoperatório, maravilha, missão cumprida. Agora, se eu encostar a alavanca, fizer algum movimento, ele se queixar de dor, desculpa o palavreado, foda-se os 4 anestésicos. Foda-se que o vizinho anestesia com 4 tubetes, faz 4 sisos com 4 tubetes e eu faço 4 sisos com 6 tubetes de anestésico. Eu tô dentro do meu padrão de segurança e o meu paciente tá absurdamente confortável comigo. A cirurgia, ela tem que ser focada no paciente. Inclusive, deixa eu até ver o que o Diogo falou. Os 2 primeiros dentes que foram extraídos acabou inflamando. Poxa, Diogo, sinto muito pela sua experiência. Espero que daqui pra frente você tenha experiências melhores. Viu? Boa noite, doutora Leila, Lu, Christian, doutora Jéssica, doutor Vitor Anjos, Priscila, Aline. É verdade, uma vez apanhei mais um molar extensamente destruído com lesão do que no siso de uma mesma paciente. Exatamente, gente, exatamente. Não existe exodontia simples, não existe exodontia fácil. Eu tinha um professor que falava assim: siso bom é siso na mesa. E é realmente isso, siso bom é siso na mesa. Então, entenderam que a gente não pode subestimar os casos fáceis? A gente também não pode pular etapas básicas. Outra coisa, uma coisa que inclusive eu fazia, tá? Isso aqui é experiência que eu compartilho com vocês, experiência que eu compartilho com os meus alunos dentro do curso. Eu não pulo mais etapa nenhuma. Bianca, como assim? Você pulava etapa da exodontia? Pulava, gente. Você faz anestesia e você vai pro descolamento. Eu fazia anestesia e ia pro descolamento. Eu nem montava o meu cabo de bisturi, tá? Nem montava o meu cabo de bisturi. Hoje, e aí o que acontecia?
fraturava o dente, ou então eu não conseguia apoio para minha alavanca, e aí eu tinha que voltar atrás, incisar, descolar. Gente, parece uma coisa tão besta, mas eu juro por Deus, ainda mais para quem tá querendo operar mais rápido, para quem quer uma cirurgia com agilidade, o que eu considero uma cirurgia de excelência? Anestesiou? Anestesia uma vez de maneira efetiva. Incisou e descolou? Tem que ter um acesso amplo para você ver. Eu não quero que você anestesie, dê uma descoladinha, vá fazer o movimento com a sua alavanca e você tenha que voltar para a incisão e voltar a pegar o descolador. Cada passo é para ser feito uma vez só e de maneira efetiva, eficiente. Doutora, você recomenda o uso do PRF na cirurgia de siso mais traumáticas? Ai, Jéssica, eu amo PRF num grau. Vou te falar que eu até quero começar a usar ainda mais o PRF. Hoje, para que eu uso o PRF? Para siso que tem proximidade com o canal mandibular, para siso que tem associação com cisto, sabe? Que a loja ali vai ficar um pouco mais extensa. Eu amo PRF de paixão. Nossa, PRF é coisa linda de Deus. Eu uso sim, alvéolo de terceiro molar inferior principalmente. Alvéolo de terceiro molar superior eu nunca coloquei, mas possibilidade de comunicação bucosinusal eu vejo que é de extrema valia e fechamento de comunicação bucosinusal também, tá? Então, não que eu queira comunicar, sabe? Nenhum siso com o seio maxilar, mas o próximo que eu pegar ali que esteja bem próximo, que eu ver numa tomografia que vai comunicar, não tem jeito, eu vou mandar ele um PRF e depois eu te conto como que evoluiu o quadro. Mas sim, PRF é excelente. Também fazer isso, depois da implanto percebi que ela é bem melhor. Era bem melhor fazer todos os passos, realmente. Quando você segue, dentista de impacto, quando você segue o passo a passo, nossa, muda a vida. Muda a vida mesmo. Então, não pular as etapas básicas, não brigar com o dente. Ali na minha época de estágio, eu convivia com os residentes. E tinha um residente que falava assim pra mim, Bibs, que todo mundo me chamava de Bibs. Bibs, se você tá brigando com o dente, você tá fazendo alguma coisa errada. Cirurgia não é uma luta. Não brigue com o dente. Se você tá brigando com o dente, seu movimento tá errado, você não vai sair do lugar, você vai demorar no seu procedimento e você vai ter mais chances de causar um prejuízo, seja uma fratura radicular, seja uma lesão a tecidos moles. Então, tenha cautela. Então, passo a passo corretinho. Agora, outros passos aqui pra gente perder o medo, que é a insegurança. Focar somente na teoria e achar que, poxa, eu preciso de mais um pouquinho de teoria só depois que eu construir só depois que eu ler 50 livros eu vou botar a mão num cabo de bisturi, num fórceps. E não é assim, eu falo que com embasamento de vivência clínica minha, eu falo que a cirurgia, o aprendizado da cirurgia precisa seguir 3 etapas, 3 passos. O primeiro deles, indiscutível, o passo teórico, porque de fato você não consegue segurar o fórceps sem ter estudado como que segura o fórceps, para que serve o fórceps. Então você tem que ter embasamento teórico. Depois você tem que observar. Antes de, Bianca, eu tenho medo de fazer siso. Beleza, vamos assistir uma cirurgia de terceiro molar? Quando eu era estagiária, eu era auxiliar oficial dos residentes. Gente, vocês não têm noção quantos sisos eu assisti. Eu quase não operava terceiro molar, mas eu assistia tanto, que se eu fechasse o olho e alguém me jogasse uma panorâmica na minha frente, eu conseguia falar o passo a passo assim, ó, com a maior facilidade, porque eu sabia o que precisava ser feito, de tanto que eu tinha
assistido aquilo. Eu assisti muita cirurgia de levantamento de seio, eu assisti cirurgia de terceiro molar, eu assisti enxerto em bloco, eu assisti protocolo, eu acompanhei. E assim, hoje em dia, o que eu vejo muito nas gerações mais novas é o imediatismo. Eu acho engraçado porque eventualmente eu faço uns cursos online, gratuitos aqui, né? Aí eu divulgo aqui no Instagram pra vocês. E teve um menino, eu falo menino, gente, porque a mensagem que ele me mandou foi muito de menino. O último curso foi um workshop de siso e teve certificado e tudo. E aí ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, mandou mensagem no meu suporte. O suporte foi enviar os certificados, né? Acho que ele falou que não tinha recebido certificado, alguma coisa assim. Aí ele falou, conteúdinho, né? Gente, assim, sabe a curva do Dunning-Kruger que a gente tava falando? Um grau de coragem, de arrogância absurdo. Mas, menino tem nem pelo na cara pra vir falar que não tinha conteúdo de valor. Eu entrego tanta coisa, mas tanta coisa no gratuito que vocês não têm ideia. Vocês não sabem o que são os meus cursos pagos. Porque só no gratuito eu já entrego a dar com pau, tá? E eu falo que talvez esse menino só entenda as coisas que eu e você entendemos, que a gente já vivenciou, o medo que a gente sente, porque a gente já passou por certas coisas, porque a gente sabe como que é a realidade. E muito provavelmente porque ele não tem assistido a quantidade de cirurgia suficiente e nem praticado a quantidade de cirurgia suficiente. Então eu falo que esses 3 passos do aprendizado cirúrgico, eles são muito importantes. Tem que saber a teoria, tem que assistir, visualizar cirurgia para entender. Então aquilo que eu estudei no livro se aplica assim. Porque aí você começa a pegar confiança, a perder aquela insegurança. E você tá pronto para a prática, tá? Então precisa disso. Precisa, tá bom? 3 etapas: teoria, observação e prática. E aí, chegando no pilar da prática, a gente vai falar do nosso outro passo para perder insegurança, para perder o medo. Esperar se sentir 100% preparado para começar. Nunca, nunca, nunca na vida vai ter um momento ideal para você dar um grande passo. Então, vou dar um exemplo muito esdrúxulo, tá? Muito básico. Eu tinha o sonho de casar. Eu queria muito casar. Eu poderia ter esperado um pouco mais para casar? Poderia. Mas eu ouvia muito assim: nunca vai ter o momento certo. Faça o seu momento acontecer. Gente, eu trabalhei tanto pra pagar esse casamento que vocês não têm uma ideia. E eu já ouvia também: Bianca, pra que pressa? Trabalha mais tranquila, não se sobrecarrega desse jeito. Marca seu casamento daqui mais meio ano, 1 ano que seja. Não, é o meu momento, eu decidi que eu vou fazer aquilo. Se eu falar, não, eu vou com calma e com tranquilidade, a hora certa vai chegar. Agora eu não posso. Agora eu tenho que consertar o meu alta rotação, eu não vou pagar um curso de cirurgia. Agora eu tenho que... Eu acabei de começar um curso de dentística. Eu vou dispensar os casos de cirurgia que aparecem pra mim, eu vou encaminhar. Assuma as suas prioridades. Nós somos 100% responsáveis por absolutamente tudo que a gente faz. Todas as nossas ações. E os frutos que a gente colhe. Então você só vai colher aquilo que você está investindo. O seu conhecimento e o seu tempo. E o seu tempo é extremamente valioso, é extremamente precioso. Então se você não estiver investindo a sua energia em cima de querer começar, eu vou esperar ter paciente de cirurgia, aí eu corro atrás de como eu vou fazer. Sabe quando você vai começar a ganhar bastante dinheiro com cirurgia, dentista? Exatamente.
Talvez nunca, tá? Ah, eu vou esperar ter uma intercorrência. Eu nunca tive intercorrência. Deixa quieto, não preciso pensar em aprender nada mais. Esquece. Isso, espera você ter uma intercorrência. Espera você ter um processo. Espera você ter um paciente queixando, te dando dor de cabeça. Não precisa passar por isso. Não precisa passar por isso. E aí a gente vai entrar no nosso último dos passos. Pra gente deixar de ter o medo, que é o medo da insegurança. O último dos passos é querer fazer tudo sozinho. E, gente, esses passos que eu montei aqui pra vocês, pra quem tá chegando agora, pra quem tem algum receio, eu tenho algum receio, eu comecei a ler o comentário, eu vou me perdendo aqui na linha de raciocínio. Pra quem chegou agora, eu montei esses passos, a live vai ficar gravada também, eu montei esses passos baseados na minha trajetória. Eu sou uma pessoa que quebrou muito a cabeça lá atrás, deu muito murro em ponta de faca e eu achava que eu tinha que me provar. Eu tinha que me provar pra professora, eu tinha que me provar pra colega de profissão. Gente, dentista, você não tem que se provar pra ninguém. Inclusive, não se compare a ninguém. Você tem que ser o melhor pro seu paciente. Ponto. Ponto. É isso. Paula, o que faz eu ter mais medo na cirurgia é que tem que começar e terminar na mesma sessão. Na endo, por exemplo, se tiver algum problema na hora, dá pra fechar e começar. Isso é verdade. Cara, cirurgia é assim. Começou, tem que terminar. E lembra que eu tava contando pra vocês que a Bianca de uns 13 anos atrás era arrogante e falava assim: se você não sabe terminar uma cirurgia, nem comece. Com um tom super pejorativo, tá? Nossa senhora, que dentistinha mimada arrogante. Era essa a tonalidade que eu falava essa frase. E eu achava que eu tava arrasando, porque eu me achava melhor do que as pessoas e eu era um saquinho de vacilo, porque eu tinha muita coisa pra estudar ainda, tinha muita coisa pra aprender. Hoje eu falo com calma, paciência e empatia, o quê? Dentista, você precisa saber terminar a cirurgia, senão de fato você não deve começar. Por isso que a minha missão começou a ser compartilhar, para melhorar não só a experiência, relatos de pacientes, mas eu acho que muito se pensa, eu falo muito isso, que tem um sensacionalismo em cima do dentista na mídia, né? Então, hoje em dia tem muitos dedos apontados para o dentista, pensando exclusivamente no paciente. Mas enquanto alguém não cuidar do dentista, não olhar para o dentista, saber o que ele precisa, saber o que ele precisa saber, o que ele precisa dominar, nunca vai melhorar o parâmetro do paciente. Então, por que ficar olhando pro paciente criticando o dentista? Eu não tenho que criticar o dentista, tenho que ajudar o dentista. Se eu posso, eu devo fazer isso. Tá? Então, é isso que mudou aquele peso que essa frase de antes tinha. Hoje eu falo, dentista, se você não sabe lidar com uma intercorrência, porque de fato a gente tem muito pouca experiência nisso na graduação. Se a gente não sabe lidar com uma intercorrência, lidar com uma complicação, tem que entrar para a cirurgia sabendo que algumas coisas podem acontecer. E você tem que saber lidar com elas no seu transoperatório. Mas acima de tudo, você tem que conhecer essas complicações e entender que você pode evitar cada uma delas. Tá? Então, quando eu falava que eu queria... Nossa, tô falando muito tal hoje, né? Quando eu queria me provar para as pessoas, eu não pedia ajuda de ninguém. E aí, quando eu deixei essa minha garota mimada de lado, essa pentelha de lado, eu entendi que eu devia pedir ajuda das pessoas que têm mais experiência do que eu. Eu tava cercada de profissionais extremamente capacitados. E eu admirava, eu sou extremamente grata a todo mundo que passou na minha trajetória enquanto eu me aprimorava como cirurgiã. Eu aprendi muito mais com as pessoas comigo
do que com os livros, tá? Do que com os livros. Ricardo, adoro e sigo você, extremamente precisando que fala. Ah, muito obrigado, Ricardo. Você é um fofo maravilhoso. Espero que você continue interagindo por aqui. Então, pessoal, essa questão de pedir ajuda não é mostrar que a gente tá... Não é mostrar que, poxa, não te faz ser menos do que ninguém. Te faz você ser humano, inclusive um ser humano melhor, que tá pensando no melhor pro seu paciente. Poxa, a gente tem a comunidade do WhatsApp do curso e as alunas mandam: Bianca, eu tô do SUS, eu não tenho uma periapical, o que a gente faz? E cara, é tão legal porque hoje em dia eu respondo, eu ajudo nos planejamentos dos casos, mas as alunas já criaram uma comunidade entre elas que elas vão se respondendo. Eu só dou a cartada final. Eu deixo ali rolar um pouquinho porque eu sei que, tipo assim, o que você acha desse caso? Se eu respondo na lata, na hora, ninguém mais fala nada no grupo. Aí eu demoro umas horinhas pra responder, uma aluna responde aqui, outra aluna responde ali, você vai vendo tanto que elas aprenderam, a experiência que elas têm. E essa troca, a gente tem um grupo de troca, é muito legal. Eu trabalho aqui no Pará, nós somos literalmente jogados a fazer sem raio-x, zilhões de cirurgias no SUS. É exatamente o que eu tô falando. Eu tenho uma das... Débora, foi você que falou do paciente que tirava o dente com alicate? Hoje uma aluna mandou no grupo assim: corta, olha o nível que chegamos. Chegou um paciente pra ela que falou assim: eu tiro os meus próprios dentes em casa com alicate. Fui tirar esse aqui e quebrou. Tira pra mim agora, doutora. Olha a situação. Então, a gente foi a Débora, foi ela mesma. Olha isso! Vocês têm noção? Então, quando eu falo que essa dentista, a Débora, que se vira no SUS, que tá fazendo raiz residual, eu tenho outras alunas que estão fazendo exodontia sem raio-x. Se eu der um siso horizontal na mão dessas meninas, elas arrebentam, eu tenho certeza. Porque além de tudo, eu tenho uma confiança nessas dentistas que estão na minha comunidade que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Elas são perfeitas, perfeitas. Não só os dentistas, tem dentistas homens também. Mas a nossa panelinha acaba sendo na maioria mulher. Eu acho que na turma da Débora acho que tem 3 homens. Em 3 homens o resto é tudo mulherada. E, cara, é isso. Precisa pedir ajuda quando for necessário. Isso não te faz uma pessoa menos capacitada. Isso te faz uma pessoa mais interessada, tá? Então, o medo ele faz nós sermos cautelosos, tá? E o dentista sem medo é o ignorante desenfreado. Tem que tomar cuidado com esse cara. Essa realidade, infelizmente, é mais comum do que pensa. Eu moro numa capital e tive um paciente que também falou que extraiu os dentes com um alicate em casa. Gente, eu já tive em live, assim, gente que falou que o paciente bochechou gasolina. Foi assim, um absurdo tão grande. O cara, sei lá, bochechou álcool 70, bochechou gasolina, alguma coisa assim, no pós-operatório de exo. É coisa que até Deus duvida, né? Até Deus duvida. Agora, gente, que a gente falou sobre os pontos de melhoria para vocês conseguirem driblar esse medo, entenderem que tem um medo que precisa acompanhar vocês nas exodontias. E o medo que vocês têm, ó, que mandar um abraço, que se livrarem, que mandar ele embora, são esses passos.